Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. O nosso assunto de hoje não é nada agradável, muito pelo contrário, diria até que é um assunto deplorável. Como não poderia deixar de ser, vim bater um papo com vocês hoje acerca da decisão que acaba de ser proferida por ampla maioria no plenário do Supremo Tribunal Federal, onde por 8 votos a 3, a cúpula do nosso Poder Judiciário ratificou a decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que havia anulado as condenações contra Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Em vídeo anterior, que eu publiquei no próprio dia dessa tal decisão monocrática do ministro Edson Fachin, eu discuti um pouco as razões pelas quais essa decisão deveria ser considerada teratológica, ou seja, absurda, proferida com base em fundamentos irrazoáveis, para dizer o mínimo, uma decisão que chegou a causar estranheza no próprio mundo jurídico. E aqui uso a palavra estranheza por mera polidez. Interpretem, se quiserem, de forma mais gravosa. Assim, hoje, outros 7 ministros adotaram esses mesmos fundamentos do ministro Fachin e mantiveram a anulação das condenações. Bom, como não vou me repetir, não vou tecer mais considerações sobre esses mesmos fundamentos que, reitero, são completamente irrazoáveis, desprovidos de sentido, até para um estudante universitário de direito, que o dirá para pessoas que militem já na área jurídica. Então, não vamos tecer maiores considerações a respeito aqui com vocês. Hoje vou me limitar a reportar um determinado artigo, na verdade, uma matéria publicada hoje mesmo no jornal Gazeta do Povo, cujo link vou deixar aqui para referência de vocês. E nessa matéria, publicada, vejam vocês, muitas horas antes dessa hecatombe, me perdoem a palavra, não creiam que seja um exagero, mas considero uma verdadeira hecatombe o que acaba de ocorrer. Essa reportagem mostra com todas as letras até que ponto a nossa fragilidade institucional vem afetando a nossa credibilidade no exterior. Porque observem, quem julga um julgador, ou melhor, quem julga julgadores, em particular quando esses julgadores pertencem à Suprema Corte de um país, em tese, ninguém. Mas não pensem que essas decisões teratológicas passem despercebidas aos olhos de observadores internacionais, de órgãos muito autorizados mundo afora, leia-se a OCDE e a Transparência Internacional, órgãos esses que são citados nominalmente na reportagem. E aos olhos desses órgãos, desses observadores estrangeiros, diferente do que acontece entre nós, onde essas decisões teratológicas ficam muito banalizadas, praticamente normalizadas aos olhos de uma população muito sedada e inerte, esses observadores estrangeiros percebem com muita estranheza fatos um tanto bizarros, como, por exemplo, o voto de uma determinada ministra que sofre uma alteração sem a presença, sem o advento de qualquer fato novo, ou o voto de um ministro que diz que não iria empregar provas inválidas, mas que alude o tempo todo, ou melhor, vocifera o tempo todo essas tais provas inválidas e não periciadas. Isso tudo causa muita estranheza aos olhos dos observadores internacionais. E todo esse espanto, esse estarrecimento não se prende ao judiciário, não, nada disso. Segundo a reportagem, também causa muito estarrecimento aos nossos observadores lá de fora o
o nosso legislativo, por exemplo, a nossa Câmara dos Deputados, que é presidida por um senhor eleito pelos seus pares e que não exibe propriamente uma ficha criminal, muito louvável. Aliás, nesse particular, a reportagem enfatiza que ouviu a nossa deputada federal do Novo, Adriana Ventura, da Frente contra a Corrupção, e como muito bem pontuado pela deputada, os seus pares lá na Câmara não têm o menor interesse na aprovação, ou melhor, no progresso da agenda anticorrupção, com a aprovação, por exemplo, da PEC da prisão em segunda instância e de outras leis que punam com mais severidade os crimes do colarinho branco. E aí, quando chegamos ao executivo, não temos melhor sorte, porque vemos um presidente da República eleito sob a falsa bandeira do liberalismo, da pauta anticorrupção, e que quando chega ao poder mostra, desnuda aos olhos de todos que não era nada daquilo. Bastou a sua prole ser um pouco incomodada com determinadas investigações sobre irregularidades que ele já começou a colocar as manguinhas de fora. E aí ele torna o então super-ministro Moro quase que o inimigo público número um, o inimigo público número um de um país ou do mito, ou tanto faz, num país onde o personalismo nos leva muitas vezes a confundir o homem com o mandatário. Então, pessoal, essas são as nossas misérias que espantam, que afugentam investidores internacionais. Porque pensem, nós até podemos conviver, até tolerar tudo isso, mas pessoas que vivem em países tão mais livres que o nosso não conseguem conceber esse elevadíssimo grau de insegurança jurídica, de imprevisibilidade que reina no nosso país. E, consequência disso, eles fogem. Os poucos que ainda investem aqui tentam fugir, e os que porventura tiverem de olho no Brasil vão optar certamente por outras escolhas que passem bem longe desse país desgovernado, desse país afundado num verdadeiro caos institucional. E observem, nós somos um país pobre, infelizmente, um país dito em desenvolvimento e que precisa visceralmente desses investimentos externos. E diante de tanto descrédito da nossa imagem no exterior, descrédito esse majorado em muito por decisões como essa de hoje, pensem do que vai viver a nossa economia sem investimentos externos. Vamos nos arrastar, vamos ficar perecendo na miséria, na doença, sob o comando desse desgoverno, desse senhor presidente da República totalmente incompetente, um inepto na gestão da pandemia, um senhor que aparece diante da mídia ontem fazendo suas ameaçazinhas ridículas, que hoje nós vemos o quão grotescas são. A toda evidência, nem as Forças Armadas parecem dispostas a amparar os seus projetinhos golpistas. Então, pessoal, infelizmente era isso que eu tinha para trazer diante de vocês. Luto por mais de 350 mil vidas que já se foram, mas de longe já se foram em decorrência de todo esse desgoverno, de toda essa desorientação no enfrentamento da pandemia. Luto pelo enorme retrocesso na nossa pauta anticorrupção, retrocesso chancelado por uma decisão como a de hoje. Luto, muitas perdas, infelizmente, tristeza, choro e amargura. E por hoje me despeço, prestando uma solidariedade às vítimas da Covid entre nós. Boa noite.